Quero falar nesta manhã sobre a fé que gera milagres. A fé que gera milagres é aquela que é capaz de obedecer. Ela é capaz de acreditar e esperar. Porque se nós não obedecermos o que a palavra de Deus nos ensina, se nós não acreditarmos e acharmos que isso aqui é algo que aconteceu, como eu sou cansado de ouvir, no meio de tantos pastores, isso acontecia na época dos apóstolos, isso acontecia lá naquela época, nós vivemos uma outra época. Eu não posso deixar de acreditar o que o livro de Hebreus ensina sobre Jesus, quando diz que Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje, e será o mesmo eternamente até Ele voltar. Ele é o mesmo. E a fé verdadeira é essa. Josué revela esta fé. É a fé que gera milagres. Ele não questionou Deus. Deus se aparece perante ele. E Josué, eu vou te dar agora. Vou te dar as estratégias. E você vai conduzir o meu povo, que eu tenho um lugar especial para ele. E você vai, então, começa com o versículo 2. Ele disse, eu já entreguei nas suas mãos, Josué, essa terra. Você precisa agora destruir os reis inimigos e os valentes. E lá no versículo 3 ele diz, vós, por todos os homens de guerra, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. Ele descreve 7 sacerdotes, 7 trombetas. E aí ele vai descrevendo que no 7º dia, eles vão fazer as 7 voltas. E vão gritar. Haverá um momento em que os sacerdotes vão gritar. Eles começaram a gritar. Como que os muros caíram? Deus moveu um terremoto. A terra começou, na verdade, chacoalhar, mexer. E aqueles muros intransponíveis aos olhos humanos caíram por terra. E Deus manifestou naquele lugar. Foi essa fé que moveu um homem chamado Abraão. Fez não só deste homem, aos 100 anos de idade, pai, conforme promessa da palavra de Deus. Mas quando seu filho já estava com 18 anos, Deus pede o seu filho em holocausto. E foi a fé que o fez esperar por tantos anos para ser pai de uma grande multidão. Que o fez também ser fiel àquilo que a palavra de Deus ensinava. E aquilo que Deus falava ao seu coração. Porque ele sabia, Abraão, esta é a sua fé. Mesmo que ele tivesse que fazer o holocausto usando o seu filho, Deus teria poder para ressuscitá-lo. Porque ele cria numa promessa de que ele seria pai de uma grande multidão. E Deus viu a fé deste homem. Irmãos e irmãs, vejam que a fé, ela é movida por obras, movida por ações. Abraão não ficou orando no monte. Abraão fez o altar. Abraão amarrou o seu filho. Abraão o colocou sobre o altar. Mas na hora dele descer, como diz a Bíblia, o cutelo, onde ele tinha que descer o facão, para realizar a oferta com o derramamento de sangue, a voz brada do céu, e diz, Abraão, ele olha, baixa esta faca, olha para trás, havia um cordeiro, do nada, oferece-o. Você revelou a sua fé. Irmãos, a fé vem por ações. A fé vem por boas obras. Nós, evangélicos,
aprendemos, não sei de onde, que a nossa atitude tem que ser contemplativa. Os outros fazem, nós olhamos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus disse que nós temos que orar. Jesus disse que nós temos que pedir. Jesus disse que nós temos que bater. Jesus disse que nós temos que procurar. Como virá um milagre na sua vida? Como virá um milagre na minha vida? Irmãos e irmãs, como o milagre virá sobre nós? Se nós não nos movermos. Se não houver em nosso coração, se não houver em nós chamamos de disponibilidade e disposição para avançarmos. É isso que esses homens fizeram. Esses homens de Deus, que é uma inspiração para nós. Nós temos que obedecer. Quando eu obedeço, eu vou colher o fruto da minha obediência. Eu preciso acreditar que Deus pode, que não há nada que Ele não possa fazer. Jesus pode todas as coisas. Ele rompe com todas as cadeias, Ele quebra todas as coisas. Ele é quem esmiuça as pedras para que nós possamos caminhar triunfantemente. E temos que esperar. A vitória virá. Você, pai, que está orando pelos seus filhos, mães, você, casal, que está passando por lutas, quem sabe você que está desesperado através de um trabalho, você não pode abrir mão, porque a palavra de Deus nos encoraja. Há um exemplo extraordinário na vida de um homem que foi conhecido como o apóstolo da fé. Séculos atrás, ele morava numa cidade na Inglaterra chamada Bristol. O nome dele era George Miller. Esse homem teve uma experiência tremenda. Ele cuidava de muitas crianças órfãs da guerra, crianças pobres, crianças desamparadas, mas nunca pediu um centavo para ninguém. Queria ter a fé dele para construir a igreja da criança, não falar nada aqui. Chegar um dia aqui e derrubar aquilo no chão. Você chegar aqui e falar, o que está acontecendo aqui? Nós vamos construir uma igreja que vai custar 4 milhões. Não pedia um centavo para ninguém. Ele cuidava dessas crianças. Cuidou anos e anos. E nunca faltou comida. Nunca faltou roupa. Nunca faltou nada para aquele homem. Porque ele se colocava de joelhos e falava, Senhor, a despensa está vazia. E o Senhor que move corações. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe quem vai mover nossos corações para a construção desse templo? É Deus. Não sou eu. Nem a sua amizade comigo. Nem pelo fato de ser pastor aqui tantos anos. Nada disso. Quem vai mover é Deus. Este homem fez uma expressão, escreveu, na verdade, um de seus livros. Eu quero ler o que ele disse. Ele disse o seguinte: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar da Bíblia, o lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e no nosso pensamento. Isso é voltarmos para a palavra de Deus, é olharmos para esta palavra de Deus e nela alicerçar os nossos atos, a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa caminhada, a nossa trajetória, por causa da palavra de Deus. Sua história pode ser diferente, a minha história. O que nós sonhamos, o que nós pensamos, Deus pode fazer isso. Sabemos, irmãos, que a fé bíblica, a fé da palavra de Deus, é uma obediência confiante à palavra de Deus. A fé dos cristãos é uma palavra confiante, segundo o ensino das Escrituras. Não depende, irmãos, nem das circunstâncias e também nem das consequências. Independentemente da circunstância, quando nós falamos é crise, não tem dinheiro, nós não podemos, é impossível, independentemente
das circunstâncias e das consequências. A fé bíblica é aquela que está alicerçada na palavra de Deus. Você quer nisso? Diga amém, por favor. É isso que nós vemos no capítulo 6. Josué aqui no capítulo 6 revela esse tipo de fé, porque ele acreditou na ordem de Deus. Deus chamou e disse, faça desse jeito. E ele creu e ele ordenou aqueles que caminhavam com ele. Aquelas pessoas acreditavam na liderança de Josué. E juntos, movidos dessa mesma fé, eles avançaram. E viram o sobrenatural. Irmãos, cair um muro, como esse é o nosso aqui, é muito fácil. Mas ruir o muro de Jericó, humanamente falando, era impossível. 4, 5 metros de largura, de pedras pesadas. Como aquilo ia ruir? Mas para Deus não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. Por isso eu quero lembrar a todos nós aqui que o cristão não pode ter dúvidas de que é melhor arriscar tudo com Deus, do que, na verdade, meus amados irmãos, confiar nas recompensas do mundo e naquilo que nós podemos nos beneficiar com as coisas da terra. E é isso que Josué fez. Esta é a fé, irmãos, que gera milagres. Em primeiro lugar, irmãos, a fé bíblica é confiança no futuro contra o presente. Presta atenção. Nós somos um povo que estamos peregrinando por uma terra, uma Canaã celestial. Você crê nisso ou não crê? Nós estamos marchando para lá. Nós não estamos olhando por aqui agora. Aqui é complicado. Aqui você fica rouco. Aqui você vai no médico. Aqui a pressão aumenta. Aqui você faz cirurgia. O Valdir deu testemunho. Eu lembro que o Valdir quase morreu porque fez aquela cirurgia do coração. O nosso segredo, irmãos, nosso negócio não é aqui. O aqui é muito rápido. Nós estamos pensando no futuro. E há um texto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, que eu quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe pelo telão o que diz esse texto. Quando o apóstolo Paulo, na verdade, ele nos indica a importância do futuro em relação ao presente. Olha o que Paulo diz, portanto, falando para os crentes lá, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se vocês são crentes de verdade, vocês precisam buscar as coisas lá do alto. Ei, é lá para o alto, não é aqui. Você está enfocando muito aqui, você está dando todo o seu tempo, sua energia, seus valores, seus dons, seus talentos aqui, não é aqui. Ele diz, é lá no alto, porque lá no alto Cristo está. É para lá, nosso lugar é lá. Lá ele está. Ele diz aonde? Ele está assentado à direita de Deus. Aí Paulo, quando dizendo o seguinte, ei, vocês precisam de pensar sobre isso. Põe a cabeça para funcionar, não seja tolo, não fique enganado, porque a qualquer hora dessa você pode ficar, na verdade, totalmente entrevado. Você pode ficar numa cama, o tempo pode passar, você pode ter 1000 tipos de problemas. É hora de você pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Irmãos, irmãs, preste atenção, irmãs e irmãos. Nós estamos muito conectados com aqui e agora. O aqui e agora só tem valor se nós estamos servindo a Deus. Você está ganhando dinheiro, mas não é a razão da sua vida, sua profissão. Sua profissão é para você sustentar a sua família. Deus te colocou ali para fazer você um missionário. Seja dono de restaurante, o Flávio lá no Mr. Chef, qualquer um que tem restaurante aqui, seja no gabinete dentário, os médicos aqui estão.
dentistas, sua profissão, professor, não importa. Ele está usando dois verbos interessantes. Nós temos que buscar, nós temos que pensar. Porque Jesus está dizendo, porque morrestes. O crente está morto para o mundo. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Irmãos, é isso que a Bíblia nos diz. É isso que a Bíblia nos ensina. A fé bíblica. Presta atenção nisso. A fé bíblica é confiança no futuro contra o presente. Nós somos afiados a viver assim. Se nós entendemos isso, irmãos, de maneira clara, cada vez vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Há um texto de que Jesus ensina coisas tremendas para nós. Abre comigo João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha que coisa maravilhosa. Evangelho 14. Jesus fala assim. Esse é o momento, Jesus estava indo embora, os discípulos tristes, eles sabiam. E Jesus fala assim para eles, como diz para nós. Olha, não deixe a aflição, nem a perturbação, nem as preocupações ocupar o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Aí ele fala, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, versículo 2, há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí vem aquele crente que não ora, aquele crente que não leva nada a sério. Só é religioso. Diz, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6, leia comigo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui? Aqui algumas lições para nós. Irmãos, primeira coisa, Jesus está aqui, porque não é aqui. Aqui ele está nos dando consolo. Nosso negócio é lá. Consolo no dia a dia, nessa vida atribulada que nós temos. Nós não estamos sozinhos, ele é o nosso consolo. Segundo lugar aqui, irmãos, ele quer ter tanta certeza de que a gente está amparado, que ele fala de uma promessa. Ele está dizendo, aonde ele está, porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele já construiu para nós. Não é um apartamento na Gleba Palhano, não é um lugar em qualquer cidade importante, não é uma casa em Miami, em qualquer outro lugar. Ele construiu para nós casa eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que interessa, irmãos, mais para a nossa vida? Se te der um piripaque hoje à tarde, o que valeu a sua casa na praia mais sofisticada do Brasil ou de qualquer lugar de outro país do mundo? Você nem teve tempo para desfrutar. Não tem nenhuma outra opção maior na nossa vida do que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Irmãos, a fé que gera milagres é a fé que nos leva a estarmos engajados em alguma coisa que só Deus pode fazer. E nessas semanas, nas nossas células, Deus quer usar você e a mim de maneira poderosa. E que você possa sempre dizer, lá no seu coração, Senhor, usa-me a mim.